Tô aqui para mais uma aula do nosso curso de Libras para ouvintes. Meu último vídeo postado de curso de Libras foi sobre verbos. Como eu comentei no vídeo anterior, esse tema será dividido em vários vídeos, porque é um tema muito grande. Nós temos muitos verbos em Libras e agora tô no segundo vídeo da série de verbos. Vou trabalhar sempre nessa média aí de mais ou menos uns 30 verbos por vídeo, ok? Então, o primeiro verbo de hoje é o verbo cozinhar, que é esse daqui. Não tem mistério. Segura uma mão aqui embaixo e com a outra você faz movimento como se estivesse girando uma colher numa panela. Se você fizer esse movimento também sem a mão embaixo, ele também é entendido como cozinhar. Comer é o que geralmente a gente faz mesmo e beber também é o que geralmente a gente também faz. Beber água, por exemplo. O verbo começar é assim, segura uma mão embaixo e a outra você vai passar por ela. O verbo copiar, com essa mesma mão aqui embaixo, você vai fazer assim. Serve também para xerox, né? Então, copiar alguma coisa. Os verbos abrir e fechar, eles variam de acordo com exatamente o que a gente está falando. Por exemplo, se for abrir e fechar uma porta, a gente começa com as mãos assim. Então, abre uma porta e fecha a porta. Então, se eu vou falar de abrir a porta, eu vou simplesmente chegar e fazer isso. Se eu vou falar de fechar a porta, eu vou fazer isso daqui. Se for uma janela, por exemplo, abrir a janela ou então fechar a janela. Então esse é um verbo variável, ele varia de acordo com o que a gente está falando. Se você quiser falar abrir ou fechar de uma forma genérica, você pode fazer abrir ou fechar. O verbo ler é assim, você usa 2 dedos e você coloca na mão assim, né? Ler, ler. Escrever, como geralmente a gente faz, só que em cima da mão. O verbo ver, você também usa esses 2 dedinhos e geralmente aponta para o que você está vendo. Por exemplo, se é algo que está lá em cima do morro, você vai falar, viu? Vai apontar para lá. Se for alguma coisa que está no chão, viu? Você olha para o outro lado. O que você precisa se lembrar é que são esses 2 dedinhos aqui saindo do olho e apontando para algum lugar. O verbo pensar, a gente usa um dedinho só, pensar. E entender é a mão em B, configuração de mão em B, você coloca aqui e faz assim. Se você estiver conversando com alguém alguma coisa, você pode perguntar, entendeu? O verbo mostrar ou apresentar é esse daqui. Você abre a sua mão, a outra você aponta no meio dela, encosta nela e faz assim, mostrar. O verbo atrasar é esse daqui. Segura a mão com a palma virada para dentro. Coloca essa outra mão aqui em configuração de mão em L e aí você vai fazer assim para trás. Atrasar, atrasado. O verbo adiantar é bem parecido com o verbo preparar, por isso eu vou ensinar os dois agora juntos. Segura, coloca a sua mão dessa forma aqui, encosta a pontinha do indicador na ponta do seu dedão e aí coloca virado para baixo, como se fosse sinal de certo, né? Coloca para baixo. O verbo adiantar é esse daqui, você movimenta para um lado e para o outro. Então, adiantar é esse. E o verbo preparar, você alterna, ó. Um para frente, enquanto o outro tá para trás. E assim troca. Esse é preparar. E adiantar é simplesmente para um lado e para o outro. Para fazer o verbo demorar, a gente faz um movimento de dedos assim, ó. Dedinho e os outros dedos em seguida. Só que começa aqui do queixo. Você prende o seu dedão aqui no queixo e aí solta os dedinhos. Vai soltando. O verbo explicar também faz um movimento parecido com esse, porém a gente usa uma mão voltada para outra e devagarzinho faz esse movimento para dentro. Entendeu? Não? Eu explicar. Ó, esse movimento aqui com os pulsos virados para você, você vai fazer, ó, solta o dedinho, solta outro dedo, solta outro dedo, solta outro dedo e abaixa. Só que na verdade você já vai fazendo isso abaixando, né? Você já vai fazendo assim. Então, isso daqui é explicar. A maioria desses sinais que são feitos com 2 mãos, obviamente, se o surdo estiver ocupado, estiver segurando no ônibus ou qualquer coisa assim, eles geralmente fazem com uma mão só, outros têm mania de fazer com uma mão só. Isso é normal, com o tempo você vai pegando aí essas variações. O verbo arrepender se faz com a configuração de mão em A, você coloca a mão assim na cabeça e faz uma cara de arrependido, né? Alguns surdos em alguns lugares fazem esse sinal com movimento, por exemplo, assim. Outros simplesmente colocam a mão aqui e fazem uma cara de arrependido. O verbo odiar também usa a configuração de mão em A, só que é como se saísse aqui do peito e você fosse dar um soco em alguém assim, ó. Isso é odiar, com cara brava, tá? Por favor, que faz parte do sinal.
O verbo conhecer é esse daqui. Usa a configuração de mãos em B, né? Parecido, os dedos um pouquinho mais abertos. Então esse daqui é o verbo conhecer. Geralmente é um verbo muito utilizado para pergunta, né? Você fala de alguém, pergunta se conhece. Ou então você fala para a pessoa assim, bom conhecer você. O verbo roubar é parecido com o verbo atrasar. Só que ao invés de fazer o L aqui e vir para trás, como a gente faz no atrasar, a gente vai para frente com a mão inteira aberta, fechando aos poucos. Então fecha o dedinho, fecha os outros todos. O verbo plantar é assim e o verbo colher é assim. O verbo assustar se faz começando com as duas mãos no peito e aí você abre. E faz cara de assustado, obviamente que faz parte do sinal. Então é algo parecido com isso daqui, ó. Verbo estudar. Você vira as duas palmas da mão para cima e bate uma em cima da outra. Isso daqui é estudar. E agora eu vou ensinar 3 verbos para vocês que são diferentes em sua forma positiva e sua forma negativa. O primeiro deles é o verbo ter, que é esse daqui. Simplesmente é a mão, configuração de mão em L, e aí você vai colocar a pontinha do seu dedão no seu peito e vai bater algumas vezes. Um exemplo, eu tenho um livro bom. E o verbo não ter é esse daqui. A mão em L também, configuração de mão em L, só que ao invés de bater em você não tem nada disso, você simplesmente coloca a palma da sua mão para baixo e sacode. Isso daqui é não ter, não tenho. Alguém te pergunta, você tem dinheiro? Você não tem. O outro verbo é o verbo poder, que é simplesmente esse daqui. A gente simplesmente fecha as duas mãos e faz esse movimento aqui. E tem o verbo não poder, que é esse daqui. Ou seja, 2 dedinhos, bate no pescoço algumas vezes. O verbo querer, que é esse daqui, ou seja, mão aberta em formato como se fosse de garra, assim, coloca um pouquinho longe de você e puxa pra você. Isso daqui é querer. O verbo não querer, que é quando você faz exatamente igual ao verbo querer e depois faz assim com a mão, como se estivesse rejeitando. E a mesma coisa com o verbo gostar, que eu já tinha ensinado no vídeo anterior, que é quando você abre a mão e passa aqui no peito, gostar. E tem o não gostar, que você faz isso daqui e depois faz assim, como se você estivesse rejeitando. Tanto para o verbo não querer quanto para o verbo não gostar, você precisa fazer cara mesmo de rejeição. Então, querer, não. E gostar, também não. Exemplo, você gostar comer chocolate? Eu gostar muito. Ou eu gostar não. Ok? Entenderam? Eu queria pedir pra você que tá me assistindo pra você deixar suas dúvidas aqui embaixo, suas perguntas. Por quê? Porque eu vou gravar um vídeo ainda essa semana respondendo as perguntas de vocês. Então eu preciso de perguntas de vocês pra que eu possa gravar um vídeo respondendo as perguntas. Se você tem alguma dúvida, mesmo que você ache assim que não é muito legal ou que não faz muito sentido, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo a sua pergunta. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar aí seu like, se inscrever no meu canal, fazer aquilo tudo que você já sabe como é que é. E bons estudos pra você!